Olá, no Unesp Notícias desta terça-feira, 19 de novembro, a gente fala sobre as discussões da sessão da Câmara de ontem. Entre os assuntos, esteve o transporte de resíduos sólidos da construção civil. Unesp realiza Fórum de Internacionalização em Barra Bonita. Boa tarde. O Unesp Notícias começa hoje falando da sessão de ontem da Câmara de Vereadores aqui de Bauru. Na tribuna, o debate sobre a destinação dos resíduos sólidos da construção civil foi acalorado. Tradições do nosso povo. A sessão desta segunda-feira começou com uma homenagem à comunidade negra de Bauru. Em comemoração ao Dia da Consciência Negra, que será na próxima quarta-feira, a presidente do Conselho Municipal da comunidade fez um discurso e defendeu a criação do feriado municipal, que hoje é ponto facultativo. Esse povo, que está aqui, que briga pelo feriado do dia 20 de novembro, está reescrevendo essa história. Está se reencontrando, está conseguindo de volta sua autoestima e se dedicando para fazer parte integrante dessa sociedade. Apesar do ambiente festivo do começo da sessão, o clima mudou quando os vereadores começaram a discutir o transporte de resíduos sólidos da construção civil. A Associação das Empresas de Caçambeiros de Bauru propôs um reajuste de preços e o serviço pode ficar até 120% mais caro já a partir da próxima quinta-feira. O assunto foi debatido na semana passada em audiência pública. O vereador Natalino da Pousada foi o primeiro a criticar o aumento. Hoje, os munícipes gastam em torno de R$ 90 para contratar uma caçamba, mas agora o valor pode chegar a R$ 200. A associação realmente ela apresentou para nós umas propostas de taxas, ou seja, de cobranças, que nós achamos realmente muito alto, para um município que tem uma renda per capita bastante baixa, que a maioria, mais de 80% da população realmente perece sobre as questões econômicas, nós entendemos que realmente esses valores que eles nos apresentaram foram muito altos. Já o vereador Roberval Sakai chegou a ficar exaltado na tribuna com os valores impostos pelas multas caso os munícipes não contratem os serviços cadastrados na Secretaria de Meio Ambiente. Não concordo, eu acho que nós precisamos parar um pouquinho. Precisamos parar um pouquinho, associação. Pare um pouquinho. A população não merece isso. Calma. Vamos dialogar com a população, vamos colocar as coisas tudo certinho. Agora enfiar a faca no pescoço da população? Não. Para ele, os reajustes também são muito elevados e injustificáveis. Eles disseram o seguinte, que eles estão se preparando, porque 2014, agosto de 2014, não poderá ter mais esses entulhos, o bolsão de entulhos. E que vai precisar fazer, agora eles estão preparando para fazer aquele tipo. A pessoa descarta, vai ter que fazer toda a separação do resíduo. Para a vereadora Thelma Gobi, Bauru precisa discutir e implantar um plano municipal de resíduos sólidos que regulamente o descarte desses materiais. Nós não temos pronto um plano que adeque às necessidades e à legislação que tem que ser implantada até fevereiro de 2014. Nós temos alguns projetos, alguns pontos, mas não é um plano sólido, um plano que venha cobrir todas as necessidades da legislação. Hoje eu vejo um monopólio. Só tem essa associação, é ela que recebe, é ela que determina o preço. Eu acho muito importante, muito saudável que haja uma concorrência. O vereador Lima Júnior também se mostrou contrário à proposta e disse que a associação não tem as licenças necessárias para depositar os materiais como faz atualmente. E nós sabemos que esse descarte hoje é feito totalmente de forma irregular, jogado nos fundos de vale, jogado em áreas de APP, sem o seu devido licenciamento, sem o processamento que é necessário, tanto que a associação ela não tem licenciamento ambiental para poder operar esse tipo de objeto, ou seja, a retirada, o tratamento dos resíduos sólidos. Então nós estamos chamando a atenção do seu prefeito municipal, porque é um serviço público, e se é um serviço público, há toda uma
um processamento adequado para fazer a destinação de como será desenvolvida a política pública em cima deste objeto. Segundo a Associação dos Transportadores de Entulhos e Agregados, que é responsável pelo descarte dos resíduos, a expectativa é de que o custo para o saneamento ambiental de uma obra não ultrapasse 0,5% do valor total. De acordo com a associação, atualmente esse custo chega a 5%. O aumento do IPTU também voltou para a pauta de discussões. Os parlamentares ainda não aprovaram os novos valores que a Prefeitura quer praticar a partir do ano que vem. De acordo com a proposta do Executivo, os aumentos podem chegar a 24%. O vereador Fernando Mantovani propôs uma campanha para que o imposto não sofra reajustes abusivos. O que a Prefeitura está fazendo agora é, além de repassar a inflação, atualizando a planta genérica, que ele não fez essa atualização durante um período. Só que ele fez num período que interessa para ele, que é um período de bolha imobiliária, em que a indústria imobiliária vendeu muito e os imóveis subiram muito de preço. Então, a foto que está sendo tirada nesse momento não é uma foto real, é uma foto de um momento do mercado. Eu acredito que essa bolha imobiliária estoure e os imóveis baixem de valor. E aí, como é que fica o imposto daqui da cidade? Duvido que um dia um prefeito vai baixar imposto. Então, é melhor discutir agora e subir menos do que depois ter que ficar lutando e pedindo para que abaixe. O projeto tramita pelas comissões internas da Câmara. A Prefeitura ainda não enviou uma nova proposta para a avaliação. E a Prefeitura Municipal anunciou que vai acatar a sugestão do relatório feito pela Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara, que analisou a aprovação do empreendimento Espaço Comendador. A Prefeitura vai cancelar a aprovação das áreas institucionais que o empreendimento precisa dar em contrapartida ao município. O relatório feito pela comissão indica que o valor da gleba onde o condomínio se localiza foi subestimado pela CEPLAN, o que causou prejuízos ao município. Ele constata, na minha perspectiva, um prejuízo ao município na casa de R$440 mil aproximadamente, né? No momento que você tem avaliações distintas e a segunda avaliação é para menor da primeira, trazendo um prejuízo ao patrimônio público de R$438 mil aproximadamente. Já o presidente da Comissão de Fiscalização e Controle, Roque Ferreira, mantém a posição de que o caso precisa ser melhor investigado por uma comissão especial de inquérito. Então, eu considero que a SEI tem muito mais instrumentos para fazer essas investigações e, ao final, passar as orientações que devem ser passadas para corrigir esses problemas e sugerir a penalização para aqueles servidores públicos que não trabalharam com transparência e não tiveram moralidade com a coisa pública. A Prefeitura, além de cancelar a avaliação da área do condomínio, vai encaminhar um projeto de lei para reestruturar a CEPLAN. A proposta é criar um Instituto de Planejamento e Organização do Conselho Municipal das Cidades. Chegou hoje à Prefeitura um estudo de viabilidade para a construção de um anel ferroviário em torno de Bauru. A proposta elaborada pela América Latina Logística, a concessionária que administra a linha férrea, aponta 3 possibilidades de traçado. Se o projeto vingar, será possível retirar os trilhos que passam dentro da cidade. A Prefeitura irá enviar o estudo ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. O órgão terá 90 dias para analisar o projeto e escolher o melhor traçado. O anel ferroviário deve custar entre R$800 milhões e R$1,2 bilhão. Os recursos devem vir do governo federal. No próximo bloco, uma entrevista com o cônsul dos Estados Unidos em São Paulo, Dennis Hankins, que está aqui em Bauru. E ainda hoje, dicas de programa para esta terça-feira. E mais... O Unesp realiza Fórum de Internacionalização em Barra Bonita. Voltamos já. Bauru recebe neste início de semana o cônsul-geral dos Estados Unidos em São Paulo, Dennis Hankins. Ele se reúne com estudantes, empresários e com o prefeito Rodrigo Agostinho. E nós recebemos o Dennis aqui no estúdio do Unesp Notícias. Dennis, muito obrigada por sua presença. Obrigado pelo convite. Dennis, existe algum interesse comercial dos Estados Unidos em instalar alguma empresa aqui na região de Bauru ou interesse em algum produto que seja produzido aqui na região?
Bom, em termos gerais, ainda tem grande interesse americano em termos de investimentos americanos no Brasil, como tem investimentos brasileiros nos Estados Unidos, e particularmente hoje em dia, bom, essa região que é do interior, a gente veja que é no interior do estado também, no centro-oeste do país, que é onde tem realmente o crescimento da economia brasileira. Então, aqui já tem uns investimentos americanos em termos de comida, em termos de produtos para animais, e também sabemos que as cidades que têm uma base de educação forte também são atraentes para empresas que precisam mais tecnologia na produção. Desenvolvimento de pesquisas, né? Desenvolvimento de pesquisa, mas até que a nova tecnologia que vem para o Brasil. Então, não é só mão de obra simples, mas mais sofisticados. Então, as cidades que têm uma base de universidade mais sofisticada são atraentes para investidores. Queria aproveitar a sua presença também para falar sobre a emissão de vistos. Apesar de ter crescido o número de vistos que estão sendo emitidos pelos Estados Unidos, as pessoas aqui da região têm tido problema, têm que ir até São Paulo para tirar o visto, tem que ficar mais de um dia. Existe alguma possibilidade de acelerar esse processo? Então já foi feito muitos investimentos, que uns 2 anos atrás realmente houve uma crise, levou uns 5 meses só para marcar a entrevista. Hoje em dia é só 2 dias, 1 dia. E para os que moram onde tem um consulado, acho que é muito rápido hoje em dia. Geralmente, bom, fazer a entrevista e levar uma semana para Correios receber o passaporte. E esse turismo é tão importante para os Estados Unidos. Então, houve 2 milhões de brasileiros nos Estados Unidos no ano passado, gastando 9 bilhões de dólares. Então, é bem importante. Esse número é crescente, né? É crescente uns 20% mais este ano que no ano passado. Mas sabemos que nas cidades onde nós não temos consulados, é difícil, que com o preço de viajar para São Paulo, ficar uma noite num hotel e voltar, dá para ir para a Espanha. Então, estamos trabalhando, houve no mês passado peritos de Disney, para ver quais são os nossos sistemas, como nós podemos. Acho que nós ainda vamos ter os vistos por uns anos que vêm, mas nós estamos estudando como é que nós podemos arranjar para, no mínimo, garantir que a pessoa pode fazer o processo num dia só. Então, não passar a noite, então isso pode diminuir o preço e também aumentar o número de postos de ajuda de vistos, que já 1/4, 1/3 das pessoas que seja uma renovação, eles não têm que fazer entrevista. Então, estamos pensando em colocar esses centros em outras cidades que têm voos diretos para os Estados Unidos, mas não têm um consulado. E tem chances de o nosso país aderir ao programa de isenção de vistos? Acho que sim, mas é um debate, é uma conversa com o governo, que já em termos de taxa de negação é menos de 5%. Isso é o alvo do Congresso americano, que tem que ser menos de 5%. Mas é uma questão de troca de informações, que, por exemplo, quando alguém tem um processo legal contra ele. Em outros países, eles têm que informar o governo americano para que essa pessoa não fuja para os Estados Unidos. E o Brasil entende bem, porque nós queremos essas informações, mas é contra a lei brasileira. Denis, e esses casos recentes de espionagem do governo norte-americano à nossa presidente, que estremeceram um pouco a relação entre os dois países, na sua visão, eles podem atrapalhar as relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos? Acho que, em geral, não. Bom, os investimentos americanos, eles têm pouco a ver com os governos, são mais entre empresas. Sabemos que, por certas empresas, os que são ligados com computadores, com sistemas de comunicação, talvez se seja um projeto do governo, isso vai ser um pouco difícil pelo momento. Mas, em geral, acho que isso não é tão importante nem para os investimentos americanos aqui no Brasil ou investimentos brasileiros nos Estados Unidos. Mas esse problema, que realmente é um problema, que não é só o Brasil hoje em dia. Então, já nossas parcerias, parceiros europeus, e nós temos um processo dentro de Washington, e já tem dentro do nosso Congresso, então já tem sessões públicas sobre a questão, e antes de dezembro, ao fim do ano, é previsto que nós vamos fazer uma decisão das mudanças em termos de
claro que nós temos capacidade, é mais uma questão de como é que nós devemos utilizar essa capacidade. E acho que isso vai, não 100%, mas num certo porcentagem vai responder às preocupações brasileiras nesse sentido. Tá certo. Muito obrigada por sua participação. Não, foi um grande prazer. Obrigado. O Unesp Notícias vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco. De volta com o Unesp Notícias. Até amanhã é realizado em Barra Bonita o 5º Fórum de Internacionalização da Unesp. O evento é organizado pela AREX, a Assessoria de Relações Externas. Cerca de 350 professores e funcionários da Unesp se reuniram para discutir e planejar ações para expandir as fronteiras da universidade. Este é o 5º fórum em que o tema da internacionalização é discutido. De acordo com o PDI, o Plano de Desenvolvimento Institucional, o objetivo é que a Unesp esteja entre as 200 melhores universidades do mundo até o ano de 2020. Mas essa é uma meta que exige trabalho conjunto de professores, alunos e funcionários. De acordo com o assessor-chefe da AREX, a Assessoria de Relações Externas da Unesp, uma das formas de a universidade ser reconhecida fora do país é por meio do intercâmbio de pesquisadores. A gente busca aumento da mobilidade, que é um dos fatores da internacionalização, então tanto o envio de um número maior de estudantes ao exterior, mas também, muito importante, um recebimento de cada vez mais estudantes estrangeiros na Unesp, que vai fazer com que se criem novas oportunidades para os estudantes, tanto de graduação como de pós-graduação, mas também que se internacionalize a pesquisa da Unesp. Só neste ano, mais de 800 alunos da Unesp foram estudar no exterior. Para quem está na graduação, a experiência ajuda no amadurecimento e amplia as oportunidades dentro e fora da universidade. De um lado, o aluno que vai ao exterior tem um diferencial significativo na qualidade da sua formação e, de outro lado, ele contribui para a melhoria da qualidade da formação daquele aluno que permaneceu aqui. Já para os alunos da pós-graduação, conhecer outras culturas traz um novo olhar para as pesquisas. Nesse processo de internacionalização, de conhecer alunos, pesquisadores de fora do país, conhecer a cultura, suas práticas, né? Você aumenta a diversidade em sala de aula, na pesquisa e na própria atuação profissional. Isso, para o aluno, é um ganho extremamente grande, para o professor, para a universidade, sem dúvida, né? A vice-reitora da Unesp acredita ainda que as ações de internacionalização têm o objetivo de aproximar a universidade do mercado de trabalho. Nós estamos formando profissionais, essa é a missão da universidade, é formar o profissional, mas o profissional encontra um mercado globalizado. Então, ele precisa entender essa globalização, ou seja, os seus currículos têm que estar internacionalizados. Senão, nós estamos formando alguém para o século passado, né? E quando a gente tem que olhar e formar um aluno para este século, né? Além de ações efetivas para fazer com que as pesquisas desenvolvidas aqui sejam conhecidas lá fora, também é importante que haja uma mudança na cultura da própria instituição. A internacionalização ela tem que ser em todos os locais, incluindo docentes, discentes e funcionários. Então, por isso que nós temos aqui essas três vertentes, porque só com isso é que a gente vai poder ter a real dimensão da internacionalização numa universidade. Amanhã, data em que se comemora o Dia Nacional da Consciência Negra, a Prefeitura de Bauru decretou ponto facultativo. Por conta disso, os atendimentos médicos de urgência e emergência serão realizados apenas nos prontos-socorros Central e Infantil e nas UPAs do Bela Vista, Ipiranga, Meiridota e Geisel. Essas unidades atenderão 24 horas, assim como o SAMU. Já os problemas que envolverem a rede de água e esgoto devem ser comunicados ao DAI pelo 0800 77 10 195. Já os serviços de coleta de lixo orgânica e seletiva serão mantidos pela Endurbe. O Poupa Tempo, as feiras livres, o Zoológico Municipal, o Jardim Botânico e os ecopontos vão funcionar normalmente.
Veja agora como fica o tempo. As informações são do IPMET e do CPTEC. Os detalhes no mapa. Chove em pontos isolados em todo o estado de São Paulo. A tendência é que a quarta-feira tenha mais chuvas de curta duração, principalmente no período da tarde, por causa das altas temperaturas. Em Bauru pode voltar a chover a qualquer hora do dia hoje. Essa tendência permanece amanhã. Agora a umidade do ar é alta, está em 63%. Os ventos sopram fracos, a 7 km por hora. No início da tarde fez 30 graus em Bauru. Amanhã deve subir e pode chegar a 34 aqui e em Piratininga. Em Agudos, a previsão é de que a temperatura fique em 33 graus. E dá para aproveitar a noite de terça-feira aqui na cidade de diversas formas, começando com o cinema. Daqui a pouco tem novas exibições do ciclo de cinema alemão do SESI e da Mostra Internacional de Cinema do SESC. Na Mostra Internacional de Cinema, o filme em cartaz é o lusitano Centro Histórico. A produção reúne 4 curtas-metragens sobre a cidade de Guimarães, no norte de Portugal. Cada história é dirigida por um cineasta diferente e foca em personagens do dia a dia da cidade. São pequenos episódios que refletem sobre a história, sobre a busca de poder e sobre a procura da identidade. A exibição começa às 7h30 da noite no SESC. Os ingressos variam de R$ 3 a R$ 15. Já no ciclo de cinema alemão do SESI, quem ganha as telas é o filme Polska Love Serenade. Já em clima de Natal, o filme conta a história de um futuro advogado e de uma estudante universitária em viagem pela Polônia. Enquanto ele procura propriedades da família, o único pensamento dela é achar um jeito de se livrar do carro velho para ficar com o dinheiro do seguro. Uma jornada embalada pela comédia e por uma série de trapalhadas. A exibição no SESI daqui a pouco às 6h30 da tarde. O endereço é Rua Rubens Arruda, número 850, no Altos da cidade. A entrada é de graça. E também tem música em Bauru nesta terça-feira. A Banda Sinfônica Municipal faz show de lançamento do CD que comemora os 10 anos do grupo. Os 55 componentes estarão sob regência do maestro André Souza Pinto. A apresentação será hoje no Teatro Municipal, a partir das 8h30 da noite. A entrada é de graça, mas os convites devem ser retirados 1 hora antes. E para quem gosta de esporte, logo mais às 8 horas da noite, no ginásio Panela de Pressão, o Bauru Basquete tem partida decisiva pelo Campeonato Paulista. O time enfrenta a Franca pelo 5º jogo da semifinal. A série está empatada em 2-2 e quem vencer hoje fará a decisão do torneio contra o paulistano. A equipe bauruense joga completa nesta noite. Esta semana a TV Unesp começou a retransmitir a programação da TV Brasil. E com isso, alguns dos nossos horários mudaram. Logo mais às 7 da noite é a reapresentação do programa Artefato. Às 8 horas você tem a chance de ver de novo Unesp Notícias. E na sequência, às 8h30, tem edição inédita do Diálogos. E amanhã, às 5h30 da tarde, a gente volta ao vivo. Tchau!